E aí, rapaziada, tranquilo? A gente vai trazer a repercussão aí da imprensa internacional com a vitória do Flamengo ontem contra o Atlético Mineiro. Com o gol do Léo Ortiz de bola parada, né? O site OneFootball da Alemanha, versão em inglês, ele destacou que o jogo foi bem tenso, foi bem disputado e teve a polêmica do VAR, né? Naquela falta contra o Plata, que era possível pênalti ou expulsão, mas o árbitro acabou dando cartão amarelo e falta fora da área. Até o site chinês Xinhua, na versão em inglês, também destacou a vitória do Flamengo e a volta à liderança depois de ter perdido a liderança para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro acabou perdendo aí para o Ceará por 2-1 dentro de casa. Isso foi bom para o Flamengo. Teve até uma treta lá com o Pedro Raul e o Eduardo. E então o site chinês ele destacou essa vitória do Flamengo e a volta à liderança da competição, do Brasileirão. O que é bacana aí é que a imprensa internacional está dando destaque para os jogos do Brasil, para os jogos do Flamengo principalmente. E o Flamengo está bem alto aí na mídia internacional depois do Mundial de Clubes e essas contratações de peso aí da Europa que vem dando o que falar, né? Então você vê que tem jornais alemães, espanhóis, chineses, tem até jornal indiano aqui noticiando notícias do Flamengo, da competição, Campeonato Brasileiro e dos jogos. Isso é bem bacana, dá visibilidade ao nosso futebol e traz mais prestígio à nossa liga, né, que é tão forte, mas até então era um pouco desprezada aí por parte da Europa e não tão conhecida por parte do mundo, né? Então a gente só tinha olhos para a Europa e para outras ligas, mais a Europa mesmo. A América do Sul era um pouco esquecida no cenário mundial em termos de competições. Então fica bem bacana aí trazer essa repercussão aí dos jornais estrangeiros falando sobre o Flamengo e o futebol brasileiro. E também teve muita treta aí durante esse jogo, né? O pessoal da Sport TV, do fechamento, também falou muito após o jogo sobre as polêmicas e os lances do jogo. Vamos dar uma olhadinha aí como foi que eles falaram aí. Obrigado, Sofia. Ela destacava o poder da defesa do Flamengo contra o Bragantino no meio da semana. Os 2 gols da virada rubro-negra foram jogadores da defesa. O Wesley, que agora vai jogar pela Roma, e o Léo Pereira. E hoje, o gol do Léo Ortiz, né? O sistema defensivo do Flamengo, responsável pelos gols das últimas 2 vitórias. Aliás, no jogo de hoje, o Flamengo chegou à 3ª vitória seguida e o Galo à 3ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro. Importante falar sobre o Galo, Rizek, que o Galo não vem jogando mal por conta dessa crise dos salários. Antes da Copa do Mundo, o Galo já estava jogando mal, né? Era um time que tinha resultados importantes, mas atuações bem aquém, né? Eu acho que isso tem sido um problema aí nessa retomada depois do Mundial. E o Flamengo em ascensão, líder do campeonato, com muita variação de bola aérea. A bola parada é muito boa, a bola aérea é muito boa. A gente fala da participação dos zagueiros, mas é porque o Flamengo tem um arsenal de possibilidades na bola parada e é mais um pouco dessa construção do trabalho do Felipe Luiz, né? O time que, se às vezes o meio-campo não funciona, ofensividade, às vezes o time é superado pela boa marcação do adversário, bola parada ganha jogo, bola aérea ganha jogo, como a gente tem visto aí nos últimos jogos. O Felipe, e o Galo teve a chance no primeiro tempo, né? Uma chance claríssima, sem goleiro, com o Rony. Não aproveitou e foi castigado. Eu até acho que o Galo fez um bom jogo. Diferente dos jogos passados, que o Galo não vinha tendo boas atuações, o Galo teve uma boa atuação. Se de repente o Rony tivesse feito aquele gol, né? Se caísse no pé do cara certo, que é o Hulk, ele teria afundado e teria feito o gol. Agora, o Flamengo, de fato, tem um leque de possibilidades, né? Quando você, de repente, fecha o meio, tem as laterais. Se era o Hulk aí... Ele tinha afundado, com certeza era gol. O Flamengo tem um leque de possibilidades. Não é à toa que é o líder do campeonato. O Flamengo, quando joga mal, ele ganha. O Flamengo, quando joga bem, ele ganha e ganha bem. Hoje o Flamengo jogou bem contra um time que é bom, que fez um dos seus melhores jogos, ao meu modo de pensar, na temporada, e foi eficiente. Teve a oportunidade na bola parada, foi lá e fez o gol. Então, assim, é o melhor ataque do campeonato, é a melhor defesa do campeonato. E com certeza vai brigar até o final por esse título brasileiro e os outros também que vai disputar, que é a Copa do Brasil, a Libertadores. O Flamengo hoje tem demonstrado um leque de possibilidades. Você fecha uma coisa e tem outra coisa. Realmente, nós falamos muito de Palmeiras, próprio Cruzeiro, que perdeu hoje, mas hoje o Flamengo, sem dúvida nenhuma, é o melhor time do Brasil, pelo menos dentro de campo, jogando futebol. Líder, com um jogo a menos, 3 vitórias seguidas e com uma janela que ainda está aberta e não para de trazer gente, Henrique.
e várias possibilidades, né? No jogo passado, a gente falou, eu pelo menos falei muito do Everton Araújo, que fez uma partida extraordinária. Hoje, o Alan volta e faz uma partida também muito consistente. Então, assim, dentro daquilo que é esse elenco do Flamengo, das possibilidades, a gente está vendo, né, os novos reforços, o Royal, o Emerson Royal e o espanhol, né, o Sarru. Então, assim, é um Flamengo que vai brigar por tudo, Rizek. A gente não tem dúvida disso, tá montando o elenco para isso. Já tinha um elenco forte, é claro, perdeu uma peça, na minha opinião, muito importante, que foi o Gerson, que era uma peça muito importante para esse elenco, mas está trazendo jogadores para também manter não só o nível desse 11 titulares, mas também de possibilidades quando algo não está dando certo, como hoje. Hoje iniciou com o Pedro, daqui a pouco estava com o Alan Cian, daqui a pouco está com o Juninho. É muita possibilidade e o nível não cai. Às vezes o nível ou mantém ou aumenta. Então é um Flamengo que vai chegar forte para esse resto da temporada para buscar tudo. Daí, galera, o que é bacana aí, essa repercussão. Ficou muito interessante essa análise, né, do Felipe Melo, do Richarlison também. Interessante ver que a zaga do Flamengo tá resolvendo a parada, né? O Léo Pereira fez o gol de bola parada contra o Red Bull Bragantino na última rodada. E agora o Léo Ortiz também fez um gol de bola parada e foi bem parecido. Se você for olhar o lance, foi bem semelhante. Só que a cabeçada agora do Léo Ortiz foi bem forte, né? A cabeçada parecia um chute, assim. Lembra muito a cabeçada do Adriano Imperador nos seus tempos de auge. Então ficou bacana aí a repercussão e os comentários. O Flamengo voltou à liderança. Eu acho que vai ser difícil bater esse time do Flamengo aí. É uma seleção, tem banco. E no final teve até uma treta aí, né, do Hulk com o Wallace Ian. O Wallace Ian é abusado, é menino da base aí. Vai pra cima, gosta de futebol raiz. E o Hulk, eu tô achando que nos últimos jogos ele tá se incomodando muito, assim, ele tá muito falastrão. Ele reclama de tudo. Foi reclamar aí com o Felipe Luiz no final do jogo sobre o Wallace Ian e o Felipe Luiz meio que não deu muita moral pra ele. Mas é isso, futebol é jogado, não tem que ficar depois chorando, não. O Wallace Ian joga muita bola, quando ele entra no jogo, realmente o futebol muda, o jogo muda. Foi assim contra o Red Bull Bragantino e foi assim agora também contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro também veio de umas tretas aí, né? O Rony e o Scarpa estão numa situação bem complicada aí com o Atlético Mineiro, questão de salário. Falou-se aí até em rescindir contrato. E tá numa situação bem delicada aí o Atlético Mineiro na competição. E logo o Flamengo vai enfrentar eles na Copa do Brasil também, né? Então isso aí é uma prévia do que vai acontecer no futuro bem próximo aí na Copa do Brasil. O Rony teve aquela oportunidade, né, no primeiro tempo, chutou, só que o Varela já estava lá debaixo das traves para tirar. O Varela aí é um jogador realmente bem defensivo, cara, uruguai raçudo, que tem aí uma boa visão de jogo, principalmente na parte defensiva, né? Então, o Flamengo é assim, sai um cara bom, entra um cara bom, e tem banco, né? Então, acho que realmente é um time bem difícil a se bater. Galera, então é isso, valeu pela moral aí. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve se não é inscrito, que a gente vai sempre estar trazendo essa repercussão internacional sobre o Flamengo e avaliando aqui os jogos e os jogadores, contratações, né? Beleza? Valeu, abraço.